Eu vi um grande abismo. Eu não estou falando de algo simples, eu estou falando de algo tenebroso, algo assustador, uma escuridão tremenda. Eu não estou falando aqui de uma escuridão de uma noite. Ninguém tem medo da escuridão da noite, a gente anda sozinho por ela. Eu estou falando de uma escuridão tenebrosa, um abismo muito grande, um lugar muito horrível, muito ruim, que a nossa alma, ela tem medo, ela fica apavorada. E eu olhava e eu sabia que aqueles que tinham ficado estavam ali, eles estavam sofrendo. E eu comecei a ficar apavorada, porque quando eu subia com a minha filha, ela pesava. E quando ela pesava, as mãozinhas dela iam escorregando, ia ficando nas pontas dos dedos. E comigo eu falava: Jesus, me ajuda. Já que eu não consegui salvar a minha família, me ajuda menos a salvar a minha filha. Porque se ela cair nesse abismo, Jesus, eu não consigo fazer nada por ela. E eu começava a gritar, eu começava a chorar. E eu sabia que aquelas pessoas estavam ali e estavam sofrendo. Abaixo de mim estava o grande abismo. Em volta de mim tinha umas trevas tenebrosas, que eu olhava, e aquelas trevas é como que ela tem olho e garra. E elas ficam ali esperando a ordem de Jesus para nos levar para o inferno. Porque ali tem demônios. Eu comecei a contemplar os olhos e as garras deles. E eu ficava desesperada, eu ficava com medo, porque abaixo estava um grande abismo. Em volta tinha trevas, tenebrosa, escuridão. E a minha alma, ela tinha medo, ela se apavorava. E eu comecei a clamar, eu comecei a gritar. E eu sentia que eu ia subindo. E cada vez eu subia mais. E aquela escuridão em volta. E as trevas do mesmo jeito, aquele grande abismo abaixo. E eu chorando ainda, porque o pensamento da gente, meu, ainda estava consciente. Eu pensava naqueles que tinham ficado. E eu sabia o quanto eles estavam ali sofrendo. Depois de um pouco de tempo, eu comecei a sentir que eu ia subindo. E bem rápido. Até que eu cheguei num lugar que eu olhei para o meu lado direito. Eu vi uma portinha tão pequenininha, tão estreitinha, toda cristal, toda prateada, aquela coisa linda. É muito lindo. Eu comecei a olhar e eu percebi que ali era a porta do céu. Ela não é grande, ela é pequena e ela é estreita. E eu olhei, aquele brilho, aquela glória que vinha de lá, clareava onde eu estava. Porque eu estava na escuridão e ali clareava. Naquela hora eu com a minha filha, seguro nas mãos, e eu olhei do céu, da porta do céu para o abismo, tem uma ponte. Essa ponte, ela não é grande. Ela é bem estreitinha, a conta de você botar um pé só. É tanto que não dá para botar os dois assim junto, lado a lado. É um atrás do outro, porque é tão estreitinha. E para entrar por ela tem que passar por cima do abismo. Aí foi aonde eu pude perceber que da porta do céu ainda tem um lugar que a gente pode descer para o inferno. Naquele momento, eu olhava para aquela pontinha e eu vi uma criança tão pequenininha, mais ou menos de 2 anos de idade. E eu via que aquela criança, ele subia, passava por aquela ponte, e eu com medo dele cair lá embaixo no abismo. Só que ele não caía, ele ia andando, e quando ele chegava na porta do céu para entrar, as vestes dele era toda transformada em branco. Uma veste linda, um branco tão perfeito, que algo aqui eu não consigo descrever. Não tem algo que eu consigo explicar o branco daquela veste. E ele não era barrado na porta do céu, ele entrava. E eu com pressa de chegar também, porque a minha filha estava quase para cair das minhas mãos.
A segunda pessoa que eu vi a minha irmã. E eu dizia assim com ela, na porta do céu, em cima daquela escadinha estreita. Eu dizia assim para ela: Dete, pegue a Camille e põe aí dentro, porque senão ela vai cair. Quando ela estendia as mãos, que pegava a minha filha, que colocava lá dentro, eu já não via mais ela. Mas eu vi o próprio Jesus na minha frente. Quando eu vi o próprio Jesus na minha frente, não foi como ver Jesus antes de subir no arrebatamento. Foi diferente. Quando eu vi Jesus ali, eu sabia que ali era ponto final. Ali era tudo ou nada. Ali ia ser decidida a minha vida. Só que eu pensava comigo mesmo, eu estava consciente ainda. E no meu pensamento eu pensava assim. Eu pensava: Senhor, se o Senhor permitir que eu volte à terra ainda, eu vou fazer tudo diferente. Eu vou mudar as minhas vestes. Eu vou mudar as coisas que eu uso. Eu pensava comigo, porque eu ainda estava pensando nos meus filhos. E eu pensava: e se eu morrer? O que o meu esposo vai dizer? Os meus filhos. E eu sabia que eu não ia subir. Eu sabia que eu não era digna de entrar, porque a nossa consciência nos acusa diante dele. E lá não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém que nos defende. É nós e Jesus e acabou. Quando eu fiquei diante de Jesus, na porta do céu, era como estar na frente de um juiz para receber a minha sentença. Só ia ser acusada ou não. E eu fiquei ali. A minha alma, ela queria abraçar Jesus, ela queria correr para Jesus. Porque quando ela olhava para aquele abismo, era muito ruim. Era muito assustador. Eu tinha muito medo. E a minha alma não queria ir para ali. E eu olhava. Era como que a minha alma queria agarrar em Jesus. Eu queria abraçá-lo. Mas o meu pecado estava me separando dele. E eu olhei para ele. E ele olhou para mim. Só que da porta do céu, você já vê o céu. Você já contempla o céu. E eu contemplava o céu. E eu dizia: como é bom o céu. Como é lindo o céu. Eu sabia que ali era um lugar de paz. Um lugar de amor. Aonde eu não ia sentir mais dores. Aonde eu ia viver feliz para sempre. Que a minha alma ia ter paz ali naquele lugar. Quando eu olhava para baixo, eu sabia que ali era uma tribulação. Que ali a minha alma não ia ter paz. E aqueles que tinham ficado, estavam ali, estavam sofrendo muito. Eles gritavam. E eu sentia. Só que eu só via trevas aonde eles estavam. Aquele grande abismo. Mas eu sabia que eles estavam ali sofrendo. Jesus olhou para mim e ele disse assim para mim: eu fui barrada por Jesus na porta do céu. Como é triste ser barrada por Jesus na porta do céu. Para entrar no céu, nós temos que preencher a nossa passagem. É como nós for fazer uma viagem. Se você for fazer uma viagem, você tem que preencher o teu passaporte. Porque se você não preencher, você vai ser barrado na hora de entrar. Bem assim também. No céu não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira que vamos entrar. E naquela hora Jesus olhou para mim. Ele disse assim: minha filha, se você não parar de cortar o teu cabelo, se você não parar de usar maquiagem, se você não parar de tirar sua sobrancelha, se você não parar de usar brusinha de alcinha, se você não parar de pintar sua unha, você não vai entrar. Quando Jesus falou, você não vai entrar, eu me desesperei. Porque ele me disse com uma voz bem forte. Ele me disse com uma voz de autoridade. E eu só esperava
uma palavra de Jesus para me tirar dali. E eu sabia que eu não ia entrar. Naquela hora, aquela escuridão que estava em volta de mim, é como que ela chegou mais perto, aqueles olhos com aquelas garras, e eles esperaram uma ordem de Jesus para me levar para o inferno. Mas eles não podiam me levar ainda porque Jesus não tinha dado ordem. E eu não podia entrar também para o céu porque Jesus não tinha permitido. Para entrar no céu, Jesus tem que permitir. E naquela hora eu comecei a gritar e eu disse para Jesus assim: pelo Senhor deixo tudo, pelo Senhor abro mão de tudo, pelo Senhor abandono tudo. Eu quero o céu. Como é bom o céu, como é bom estar no céu. E eu dizia para ele, eu falava para ele: eu não quero ir para o inferno é ruim, não deixa eu ir para lá, eu quero ficar aqui, aqui é bom, eu quero estar aqui. No meu pensamento, foi mais ou menos meia hora para Jesus me dar a resposta, se eu entrava ou se não. Foi meia hora de sofrimento, foi meia hora de desespero. Eu gritava, eu chorava, porque quando a gente está doente, a gente sabe que vai tomar um remédio e aquela enfermidade vai passar. Só que lá eu sabia que não tinha mais jeito, era para toda a eternidade. Se era para mim ir para o céu, era para toda a eternidade. Eu ia ficar ali naquele lugar de paz, naquele lugar tão belo, um lugar tão bom. Mas eu também sabia, se Jesus mandasse eu ir para o inferno, era para toda a eternidade. Eu ia passar a minha eternidade sem Ele. Naquela hora eu comecei a gritar e pedir a Jesus que não deixasse eu ir para o inferno, que Ele me desse uma chance para que eu pudesse entrar no céu. Só que no meu pensamento eu dizia com ele: se o Senhor permitir eu voltar à terra, eu vou fazer tudo diferente. Porque eu sabia onde estava cada maquiagem, eu sabia onde estavam os meus batons, eu sabia onde estavam as minhas brusinhas de alcinha. Você não fica inocente. É como que o Senhor te mostra como é um telão na tua frente. Você não fica inocente. Você não é inocente porque tem a sua consciência que te acusa. E também Jesus faz com que você vê o teu pecado. Ele passa diante de você. E não tinha nem como eu dizer para Jesus que não era, porque era verdade. Eu estava usando aquilo ali mesmo. Porque muitas vezes a gente vê um grande pregador, uma grande pregadora, e Deus usa muito, e está usando. Aí a gente fala assim: não tem nada não. E nisso a gente vai e acaba perdendo a salvação. Hoje a gente tem que olhar para Jesus, não para o homem, porque o homem não pode dar salvação. E a salvação não é por obra, não é por ser usado e nem usada, mas é por santidade. E naquela hora, foi mais ou menos meia hora, e eu chorando muito, em desespero. Aí Jesus, ele veio para o lado direito e ele estendeu as mãos assim, e ele me deu a permissão para entrar no céu. Quando Jesus me deu a permissão para entrar no céu, que eu entrei ali, eu comecei a contemplar a grandeza, a beleza do céu. E eu comecei a dizer: como é lindo o céu, como é bom o céu. Eu olhava aquelas ruas de ouro, aqueles muros de cristal, as ruas de ouro. Eu tinha tanto receio até mesmo de pisar, porque era muito lindo, muito precioso. E eu tinha receio de pisar ali. Quando eu olhei, que eu vi aquelas casas feitas daquelas pedras preciosas, aquelas pedras lindas, aquelas casas muito bonitas, mas estão todas vazias. E eu olhava e o meu pensamento ainda estava aqui na terra. E eu comecei a dizer: como é lindo o céu, como é bom estar no céu. Naquela hora que eu comecei a contemplar uma casa muito linda, e eu pensava comigo assim: a minha casa lá é feia, eu quero essa aqui é boa, essa é bonita, essa é muito linda. O meu pensamento, eu ainda pensava aqui ainda na terra.
E eu dizia comigo, só que quando eu olhei, eu vi umas plantas, só que não é como as plantas aqui da terra. É como que elas são vivas. E aquelas plantas, elas louvam, elas cantam, elas louvam. E no meio daquelas plantas vivas que elas louvam, daquela grama, passa um rio, como que uma água prateada no meio delas, e elas louvam. Mas é muito bonito. E eu comecei a contemplar, e por alguns momentos eu comecei a me distrair com a beleza do céu, e eu esqueci daqueles que não tinham subido. E eu contemplando, eu dizendo como é bonito o céu, como é lindo o céu. E eu ali admirando aquelas plantas que louvavam ali. Aí eu voltei em mim e eu pensei na minha família. Quando eu pensei na minha família, eu saí correndo para me poder ver se eu a encontrava. Quando eu olhei, eu vi uma multidão com as vestes brancas. As minhas vestes já estavam transformadas também. E eu corria para me ver se no meio daquela multidão e eu encontrava a minha família. Eu comecei a correr por meio daquela multidão e eu não via. E eu caçando, e eu caçava desesperada. Aí quando eu olhei, comecei a ver as crianças de 6 anos da minha família para baixo. De 7 anos para cima, eu não vi. E eu comecei a olhar. E eu caçava. Aí depois eu vi a minha irmã. E eu caçava os outros. Eu comecei a entrar em desespero no meio daquela multidão vestida de branco. E eu procurava. E comecei a chorar. Jesus se aproximou de mim. E ele disse assim: eu não te falei? Não subiram, não quiseram. Tiveram a oportunidade, mas rejeitaram. Não subiram. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar muito. Eu sentia que as minhas lágrimas era como que descia. Não era lágrimas, era sangue. E eu chorava muito. Jesus estendeu as mãos para o lado do meu coração. Quando ele estendeu as mãos, arrancou do meu coração toda a dor. E dos meus olhos todas as lágrimas foram enxugadas. E eu já não lembrava mais que eu tinha vivido aqui neste planeta Terra. Eu não lembrava mais que eu tinha mãe, que eu tinha pai, que eu tive irmão. Eu não lembrava mais. A única coisa que eu sentia no meu coração era adorar Jesus. E nós reverenciava Jesus. Nós louvava. Eu vi anjos grandes, anjos pequenos, e todos reverenciavam Jesus. Todos louvavam. Naquela hora que nós louvava, nós cantava, nós se abraçava. Eu comecei a sair ali do meio daquela multidão e comecei a andar. Quando eu comecei a andar, eu vi uma grande mesa comprida, muito grande essa mesa. E do lado dessa mesa tem cadeiras, muitas cadeiras brancas. E essa mesa comprida, ela tem uma toalha, que o branco daquela toalha, aqui não tem explicação. Os bordados que estão naquela toalha é algo que eu nunca vi aqui neste mundo. Eu nunca contemplei. E em cima daquela mesa tem umas taças de ouro. É como está, tem um banquete, tem algo preparado, como uma festa. Quando a gente vai dar uma festa, que a gente prepara a mesa. Eu vi aquela mesa preparada, só que eu vi muita cadeira. E no meu pensamento eu dizia assim: mas é muita cadeira, vai sobrar cadeira, vai sobrar cadeira. E eu repetia comigo, porque era uma mesa muito comprida e tinha muitas cadeiras. E eu olhava para aqueles que tinham subido e eu sabia que era poucos, ia sobrar muitas cadeiras. Naquele momento eu saía dali e começava a contemplar a beleza do céu. Eu começava a contemplar e dizer como é lindo o céu, como é bom estar no céu. E eu olhava, e eu contemplava. Eu olhava aquelas casas, olhava os muros de cristal,
olhava a rua de ouro, pisava, passeava por ela ali e olhava aquelas casas vazias. Está todas vazias, mas já está tudo preparado, mas estão vazias, estão esperando aquele grande momento para nós ali no céu. É um lugar muito lindo, é um lugar que a minha alma tinha paz, que a minha alma não queria sair dali, porque ali tinha paz. Jesus estava ali e as lágrimas dos meus olhos Ele tinha enxugado, a dor que eu estava sentindo Ele tinha tirado. Só que antes dele arrancar aquela dor, eu chorava porque aqueles não puderam subir. E eu dizia para Jesus que eu queria que eles estivessem ali, que eles estavam sofrendo e eu estava naquele lugar de paz, que eu estava no céu. E Jesus disse para mim: eles tiveram a oportunidade, mas eles não quiseram, eles me rejeitaram. Jesus falava assim comigo. Foi na hora que Ele arrancou e tirou do meu coração e da minha mente, e eu não sentia mais nada por eles. E eu comecei a dizer: como é lindo o céu. Eu comecei a passear pelo céu e a dizer: como é lindo o céu, como é bom estar no céu. Quando eu me despertei dizendo: como é lindo o céu, como é bom o céu. O meu esposo que estava do meu lado, ele começou a ouvir eu dizer isso, e ele olhou para mim e ele disse: aí vem coisa, aí vem coisa. Naquele momento que eu despertei, que eu fui olhando, eu estava no meu quarto. Eu fiquei triste. Por alguns momentos eu fiquei triste porque eu estava feliz, porque eu tinha ganhado a minha salvação. E a minha alma estava naquele lugar de paz, eu não queria sair dali. Só que naquele momento o Senhor falou comigo com aquela voz forte, disse para mim: vai e pega a tua filha Camille. Porque quando eu subia com a minha filha Camille, ela pesava e ela queria cair, ela queria soltar das minhas mãos. E eu pedi a Jesus misericórdia para que ela não caísse. Aí Ele falou comigo: pega a tua filha Camille. E eu chamei a minha filha Camille. E Ele disse assim comigo: pergunte a ela, quando você bate ou briga com ela, o que é que ela sente? Eu chamei ela e eu falei: Camille, minha filha, a presença do Senhor estava muito grande ali. Eu disse: minha filha, quando a mamãe te bate, quando a mamãe briga com você, minha filha, o que é que você sente? Ela começou a chorar como que eu tivesse batido nela. E eu olhei e fiquei ali esperando a resposta dela, até que ela pôde me responder. Ela segurou um pouco o choro, ela disse: mamãe, quando a senhora bate em mim, mamãe, ou quando a senhora briga comigo, eu ouço uma voz que diz assim, que não é para mim mais gostar da senhora, porque a senhora ama mais a Camille e o Melk. E eu abracei a minha filha. Eu abracei ela e eu disse: minha filha, perdoa a mamãe, minha filha, porque se até hoje mamãe tem passado isso para você, que mamãe ama a Samília e o Melk mais que você, mamãe te pede perdão, porque você foi a primeirinha que o Senhor me deu, me perdoe. E ela me abraçou. Quando ela me abraçava, era como que o corpo dela desse choque. E ela olhou para mim com aqueles olhos de lágrimas e começou a dizer: mamãe, me perdoa também, mamãe, todas as vezes que a senhora tem falado comigo e eu tenho desobedecido, e às vezes eu tenho até batido nos meus irmãozinhos. Eu falei: você está perdoada em nome de Jesus. Ela saiu ali abraçando os irmãozinhos e pedindo perdão. O que eu pude entender que Jesus quis mostrar, muitas vezes tem pai e filho, ou mãe e filho, que se encontram brigado, ou alguma palavra que feriu o coração do teu filho. Mas diante desse testemunho, dessa visão que Jesus me deu, se você se encontra dessa mesma forma com teu filho, ou o filho com seu pai, peça perdão, porque Jesus me mostrou que criança de 7 anos de idade, elas podem perder a salvação, porque ela já sabe o que é certo e o que é errado, ela já guarda mágoa. Então nós, mãe,
Nós, pai, nós temos que ter cuidado com as palavras ou o ato assim que eles vê nós passando para os outros. Às vezes damos mais carinho uns do que o outro. Nós temos que cuidar. Porque Jesus me mostrava que com 7 anos de idade já pode perder a salvação. Criança de 6 anos para baixo ganha a salvação que Jesus me mostrava. Mais de 7 anos pode perder a sua salvação. Então hoje eu estou compartilhando esse testemunho, essa visão a qual o Senhor me arrebatou em sonho. Foi 3h42 da madrugada, a hora que eu deitei. Quando eu me despertei, era 8h30 da manhã. Essa é a mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos, a qual o Senhor me arrebatou em sonho e me mostrou. Essa foi a data que o Senhor me arrebatou. Dia 24 do mês 9 de 2016. Que Deus abençoe a cada um que estiver escutando este testemunho.